O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que Jesus estava possuído por Beelzebul e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas: como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs presentes aqui no santuário Nossa Senhora de Nazaré, irmãos e irmãs que acompanham nossa transmissão pela rádio web do santuário, irmãos e irmãs que estão coligados conosco através da Rede Nazaré de televisão. São 40 retransmissoras em toda a nossa região da Amazônia e ainda tem o portal da internet da própria Fundação Nazaré. Muitas pessoas, pois, participando da celebração. E que alegria podermos iniciar a jornada participando da Santa Missa. E podermos nutrir-nos do pão da palavra e do pão da Eucaristia. O pão da palavra aquece o nosso coração para acolhermos a Eucaristia. Você que está acompanhando a transmissão pela rádio ou pela TV, pode também fazer sua comunhão espiritual. E eu quero me lembrar hoje para relembrar-vos como se faz a comunhão espiritual, que segundo Santa Teresa d'Ávila faz muito bem. A palavra, pois, aquece e prepara o nosso coração. Jesus pode ter pronunciado aquilo que acabamos de ouvir em vários momentos, as frases. Mas tem uma delas que nos fala muito profundamente e que nós devemos dar ouvidos a esta frase e buscar entender para que isto oriente a nossa caminhada de filhos e filhas de Deus, discípulos missionários do Senhor Jesus, de cristãos, como dizemos naturalmente. O pecado contra o Espírito Santo. Todas as outras coisas que fizermos no sentido, pois, de contrariar a Deus, pode ser perdoado, diz Jesus. Mas o pecado contra o Espírito Santo, para este não tem remédio. Como é que nós devemos entender isso?
blasfemar contra o Espírito Santo. Nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Vejam só, meus irmãos e irmãs, o inimigo não gosta só quando nós pecamos. Estamos ouvindo nestes dias, pois, na primeira leitura, a leitura do livro de Samuel. Começamos já com as peripécias de Davi. E Davi chegará então àquele pecado de adultério. O inimigo não gosta só quando a gente peca, porque a gente peca e pode voltar. É o que vai acontecer com Davi. Deu-se conta do pecado, o profeta Natã disse: tu és esse malvado que ficastes com a única ovelhinha que aquele camponês tinha. Ele então, se dando conta do seu desatino, entoa o Salmo 50. Pequei, Senhor, misericórdia. A gente pode pecar e que isso não seja uma decisão antecipada, mas dando-nos conta da nossa fraqueza, podemos voltar. Pronto, digamos, a coisa ficou por aquilo mesmo. O demônio gosta quando a gente peca e se desencoraja, e se prostra, e joga tudo pelos ares. Porque então essa forma de agir está incluída em si a falta da fé. E nós sabemos, como a palavra nos diz, que sem a fé, ouçamos bem, na carta aos Hebreus o Senhor nos diz: sem a fé ninguém agrada a Deus. Portanto, desacreditar da misericórdia de Deus é um grave pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Porque se fecharmos nosso coração ao Espírito, se fecharmos nosso coração a Deus, se abrirmos espaço só para o nosso remorso, só para o tamanho do mal que praticamos, não voltamos, não readquirimos confiança. Achamos que o mal triunfou sobre nós. E é, de qualquer modo, isso dizer que nós não cremos no amor de Deus, na sua misericórdia, de que o sangue de Jesus não é capaz, não foi capaz de redimir-nos, e permanecemos atolados no nosso pecado. Isso é pecar contra o Espírito Santo, é fechar as portas para Ele, é não abrir nenhuma brechinha, é duvidar do amor de Deus. Então, nesta compreensão, Jesus morreu inutilmente na cruz, que não serve para mim. Pecar contra o Espírito Santo é, portanto, trancar de vez a porta do coração e da alma e dizer: aqui não tem mais espaço para Deus. O Espírito Santo em nossa vida suscita em nós o que o Santo Padre, o Papa Francisco, chama de moções interiores. O que é a moção? Moção é aquele movimento da onda, né, que leva, que impulsiona. Interiores porque acontece dentro da nossa alma. Moções interiores. Essas moções interiores são espirituais. É o Espírito Santo dizendo:
em nós. Vai, pede perdão, faz o bem, vai à igreja, ajude essa pessoa, faça uma oração, perdoa-te, vai fazer uma boa confissão, tira por menos, defende este pobre. O Espírito Santo faz, promove estas ondas, estas moções dentro de nós. Vai na igreja, vai à missa, e nós adiamos. Outro dia, outra hora, não, está chovendo, não, estou cansado, não, e não dizemos a verdade, estou com preguiça. Não, a pessoa não merece, não, amanhã, não, isso é coisa da minha cabeça. E ficamos sem dar atenção ao Espírito Santo. Ele quer mover-nos, mas nós não queremos nos mover. A moção interior fica por isso anulada. E por isso, meus irmãos e irmãs, o Espírito Santo não pode agir. Olha, o Espírito Santo não age se nós não facilitamos. Por quê? Porque se tem uma coisa que Deus respeita, é a nossa liberdade. Deus não quer o nosso amor forçado, não quer o nosso amor de má vontade. Deus quer que abramos o nosso coração, mesmo na precariedade, que nós vamos, que andemos, que rumemos para Ele. Todos os outros pecados, até o de blasfêmia, estes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. E nós queremos, pois, estar sempre em contato com a palavra, queremos sempre estar fazendo nosso exame de consciência, nossas reflexões, sempre assessorados por alguma boa leitura, sempre ajudados por uma boa palestra, conferência, meditação, que hoje podemos ter através das TVs católicas. Queremos ser sempre alimentados por uma boa conversa, alimentados por uma boa reunião no nosso grupo, na nossa comunidade, alimentados por boas noções que nós mesmos podemos pensar e afastar, expurgar de nós pensamentos negativos. Enfim, meus irmãos e irmãs, ajudar Deus a nos ajudar, porque a questão é essa: a gente quer ser ajudado por Deus, mas não move uma palha, não o ajuda, não dá uma mãozinha, para que possamos sempre estar em condições de que o Espírito Santo suscite do mais profundo do nosso coração e faça acontecer em nossa vida as obras de Deus. E, sobretudo, possamos realizar com a sua misericórdia, com a sua graça, a obra de Deus em nós. Fazer acontecer a obra de Deus em nós. Meus irmãos e irmãs, para isso nós precisamos estar sempre ali, sempre atentos, sempre buscando trilhar no caminho de Deus, mesmo que o mal tente nos distrair, mas devemos perseverar na trilha. Não vamos nos distanciar tanto e depois querer que as coisas sejam fáceis. Não. Devemos buscar estar sempre na direção do Senhor. E se pecarmos, como Davi logo
pequei, Senhor, misericórdia. Salmo 50. Depois vão ler em casa direito. Salmo 50 de Davi. Depois que Davi pecou com Bersabeia, ele escreveu então este salmo em forma de oração, e ali dentro colocou não só o pecado de adultério, mas tudo aquilo que na vida ele já tinha recolhido como sendo infiel ao Senhor e aos irmãos. Vamos sempre, meus irmãos e irmãs, crer, como dizia São João Paulo II, a misericórdia de Deus é muito maior, muito maior do que qualquer pecado. Vamos acreditar nisso, e o Senhor haverá de realizar em nós a sua obra. Um instante de silêncio